Muito bem, agora nesse momento, nessa nova formação, digamos assim, nessa curta formação, nós vamos falar um pouco sobre o núcleo de serviço. O núcleo de serviço é uma equipe onde o coordenador de grupo de oração, junto com o seu secretário e mais alguém que ele ache necessário ali, principalmente as pessoas que estão à frente do ministério, aquelas pessoas que realmente possam contribuir espiritualmente para o discernimento ali do que vai ser feito no núcleo de oração, no núcleo do serviço, forma-se com um objetivo muito, mas muito importante. O núcleo de serviço não é só mais um dia para uma equipe poder se preparar e rezar e resolver coisas. Ele é um momento de preparação do grupo de oração. Preparar o grupo de oração significa ouvir o Senhor. Lembrando que grupo de oração não é uma estratégia humana. Se não é uma estratégia humana, não adianta chegar um dia antes do grupo de oração, você chamar alguém para conduzir o grupo, o pregador passa uma palavra, não dá nenhum direcionamento e achar que o grupo de oração vai correr tudo bem. Pode ser até que pela misericórdia de Deus corra, mas vai ser algo extraordinário. Não é algo normal isso acontecer. Quando o grupo de oração ele é bem preparado, dentro de tudo aquilo que o nosso movimento nos orienta a fazer, a graça de Deus se manifesta de forma concreta. Então, o núcleo de serviço ele é uma equipe formada pelo coordenador do grupo, pelo secretário, por outras pessoas que o coordenador achar necessário, mas que ele seja para avaliar o grupo e para tomar decisões do que vai ser feito no próximo grupo de oração. Então, não é uma reunião para decidir o que vai ser feito na festa da paróquia, não é uma reunião para decidir como a gente vai participar de algum evento. Ele é estritamente para preparar o grupo de oração. Se nós não ouvirmos o Senhor e não colocarmos em prática aquilo que Ele colocou para nós, o nosso grupo de oração vai cada vez mais se tornando uma obra humana. E obras humanas, elas não se sustentam. Então, é muito sério isso. Eu sei que, às vezes, nós temos grupos de oração com equipe muito pequena de servos. Mas se o grupo de oração acontece, ele precisa ser preparado de qualquer forma. Precisa ser discernido o que Deus quer para aquele grupo de oração. Precisa ser algo que seja colocado aquilo que Deus determinou. Veja, isso é algo que não pode ser levado de maneira leviana, vamos dizer assim, em palavras mais duras. O grupo de oração é algo de Deus, uma obra, uma ação do Espírito Santo. Quem faz é Ele. Nós simplesmente somos instrumentos, ouvimos e colocamos em prática. Escutamos e obedecemos. Discernimos e fazemos dentro de cada ministério que tiver no grupo de oração aquilo que o Senhor determinou. Veja, a função básica do núcleo de serviço, além de preparar o grupo de oração, que é o mais importante, é também um momento onde a equipe vai conversar sobre os servos, vai discernir sobre as pessoas que estão participando, que já tiveram ali dentro do processo formativo, se elas têm um chamado, vai definir o que vai acontecer na reunião de oração, ou seja, no dia do grupo de oração, e o que vai acontecer, mas é Deus que vai determinar. Claro, mas Ele vai determinar, mas se você não ouvir, como é que você vai colocar em prática? Então veja, se tiver só você e o secretário, né, você coordenador de grupo de oração e o secretário, né, o vice, como dizíamos antigamente, são vocês dois que vão preparar. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E aquilo que vocês pedirem, aquilo que vocês clamarem, aquilo que vocês colocarem diante do Senhor, Ele vai dar uma resposta. Meu grupo é pequeno, eu não sei se precisa de tudo isso. Irmão, se o seu grupo é pequeno, ele é pequeno momentaneamente.
porque Deus tem um sonho para o seu grupo de oração. É claro que o nosso grupo de oração precisa ser cheio de pessoas que queiram buscar uma vida no Espírito. Mas, se nós não oferecermos esse encontro dentro do nosso grupo de oração, como é que essas pessoas vão ter a oportunidade de escolher essa vida no Espírito? Então, o núcleo de serviço é para que você reflita sobre aquilo que Deus quer para o seu grupo de oração. Existe uma maneira muito simples de conduzir, né, a reunião do núcleo. Comece com oração, comece colocando diante de Deus tudo aquilo que você tem vivido no seu grupo de oração, as dificuldades. Vai pedindo resposta ao Senhor. E ouça, e Ele vai responder, porque essa obra é dEle. Ele quer que ela aconteça. Às vezes a gente se sente um pouco frustrado pela pouca participação no grupo, ou pelos momentos que poderiam ser melhores, ou porque as músicas não foram aquelas que nós imaginávamos, ou às vezes até porque falta o ministério de música. Mas veja, tudo precisa começar, né, da pequena equipe. Precisa começar com alguém. Nenhum grupo de oração nasce com 200 pessoas. Nasce uma proposta de Deus para uma pessoa, para uma coordenação ali da forania, que vai, junto com alguém ali da comunidade, da paróquia ou da capela, discernir se ali vai acontecer um grupo de oração. Ou seja, discernir segundo a vontade de Deus. E se depois que Deus disse, aqui vai ser constituído um grupo de oração, meu irmão, creia que Ele vai realizar tudo que vai ser necessário para que o seu grupo de oração seja realmente algo que transforme as vidas. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas se acheguem a Ele. A permanência delas vai ser uma escolha. Mas no momento que elas chegarem no grupo de oração e tiverem essa experiência com o Senhor e verem que Deus fala com elas, olha, tenha certeza que a graça de Deus vai se manifestar e aquelas pessoas vão mudar de vida. De alguma forma, elas vão ser tocadas. Talvez, naquele momento, imediatamente, ela não mude. Mas, com certeza, nós estamos ali para lançar a semente. Então, faça o núcleo do grupo de oração. Realize isso semanalmente, porque se o grupo de oração é semanalmente, você precisa também semanalmente preparar seu grupo. E olha só, algo que é muito importante. Geralmente, nossos grupos de oração duram em torno de 2 horas. 2 horas dentro de uma semana, onde a pessoa pode ter experimentado uma série de problemas, dificuldades, provações, tribulações, é um tempo pequeno perto do tempo de uma semana. E se esse tempo pequeno não for eficaz, espiritualmente falando, aquela pessoa vai entrar e sair do grupo de oração da mesma forma. Então, o núcleo de serviço tem essa função de ouvir e colocar em prática aquilo que Deus determinou para o seu grupo de oração. Uma outra coisa muito importante, não basta somente preparar o grupo de oração que vai acontecer na próxima semana, mas também avaliar aquele que aconteceu. Porque a avaliação é onde nós vamos identificar aquilo que humanamente falhamos, onde deixamos a desejar. E isso, a avaliação é um exercício de humildade, de reconhecer que nós às vezes falhamos. Às vezes não, né? Às vezes, muitas vezes falhamos com o nosso grupo de oração. Então, é uma maneira de nós nos policiarmos, falar, opa, poderíamos ter feito melhor. Poderíamos melhorar esse aspecto do nosso grupo de oração. E aí ouvir o Senhor, Senhor, como nós podemos melhorar isso? E aí a cada dia nós vamos crescendo, particularmente, né, nessa ação, nessa experiência espiritual com Deus, mas principalmente crescendo no nosso chamado. Deus tem algo muito maior para nós. Olha, quando Deus suscitou a renovação carismática católica, para que houvesse essa cultura de Pentecostes, essa cultura de Pentecostes significa a pessoa que foi tocada de maneira extraordinária por Deus,
através do batismo no Espírito Santo. E assim como os apóstolos que saíram ali do cenáculo e começaram a anunciar, começaram a ser instrumentos de Deus, começaram a refletir o próprio Senhor, foram testemunhas dele no mundo, da mesma forma, o Senhor espera que os nossos grupos de oração sejam assim. Então nós precisamos ter o zelo de preparar bem. E preparar bem significa ouvir o Senhor, colocar em prática aquilo que ele colocou, distribuir as tarefas, né? O coordenador de grupo de oração, ele não tem que fazer tudo sozinho, mas ele precisa trabalhar nesse sentido de distribuir. Isso é a função do núcleo, definir essa distribuição de tarefas. É função do núcleo não somente definir o tema da pregação. E por incrível que pareça, né, dizendo-se, refletindo tudo isso daqui, muitas e muitos pregadores são chamados a pregar somente com uma passagem. Não tem nenhum direcionamento daquilo que é para ser pregado naquele momento. E aí, como vai ser efetivo esse pequeno tempo que nós temos para alcançar as pessoas? Então, por isso nós temos que ouvir o Senhor, definir um tema daquele grupo de oração, definir qual a direção que nós temos que seguir naquele dia, porque o Senhor sabe quem vai vir participar, nós não sabemos. E mesmo que participem as mesmas pessoas, as pessoas têm, ao longo da semana, um monte de problemas e tribulações, e Deus quer responder aos seus filhos com amor, e nós precisamos escutar, Senhor, o que o Senhor quer para essas pessoas que vão vir na próxima semana. E tudo isso vai se tornar suave, não é mais um tempo, mas é um tempo onde você vai dar qualidade para o seu grupo de oração. E essa qualidade é conferida, né, por Deus e não somente pela organização. Então, nós somos instrumentos de Deus para organizar, para distribuir as tarefas, para preparar ali a acolhida, para colocar a ornamentação, de repente, num dia especial, para preparar ali essa linha onde as crianças vão ser evangelizadas, para preparar as músicas, né? Outra coisa importantíssima dentro do núcleo de serviço do grupo de oração. A pessoa que vai conduzir o dia do grupo e um ministério de música precisam ter harmonia. E essa harmonia está no discernimento que o Senhor deu para o núcleo de como deveria ser conduzido o grupo. Ou seja, aquele que está à frente no dia do grupo de oração conduzindo e o ministro de música estão ali para ajudar o povo a se encontrar com Deus dentro daquele caminho que o Senhor escolheu para aquela semana. Ou seja, é legal a gente chamar um irmão de outro grupo, de outra forania, para vir no nosso grupo de oração, conduzir o grupo? Sim, é legal, desde que ele receba todo o direcionamento que foi dado para o núcleo. Senão, sinto muito dizer isso, irmão, mas vai ser só um entretenimento. E Deus não quer entretenimento para o povo dele, Deus quer conversão, santidade, mudança de vida. E para isso nós temos que ser obedientes a Ele. Colocar em prática aquilo que Deus determinou para o nosso grupo. Nesse tema que nós estamos refletindo nesse momento sobre núcleo de serviço, é claro que outras pessoas vão assistir também, mas especificamente eu estou falando para você, coordenador de grupo de oração, coordenadora de grupo de oração. Você, servo, você que está ali para ser instrumento de Deus, não chegue no grupo de oração de qualquer forma. Por misericórdia para com as almas que Deus colocou ali. Esteja preparado, ouça o Senhor, seja obediente, escute o que o Senhor quer. Ministro de música, ouça o que o Senhor está dizendo. Não escolha as músicas porque elas são mais bonitas ou mais atuais, mas para que elas sejam efetivamente caminho para que a graça de Deus alcance o coração do povo. Aquele que vai conduzir o grupo não seja simplesmente a pessoa que fique ali falando e falando e falando, né? Pelo contrário, a graça de Deus opera quando o irmão que está ali ouvindo é protagonista da própria oração. E isso
é algo que Deus vai conduzir. Por isso, quando a gente começou na renovação carismática, não se chamava nem de animador do grupo, se chamava de dirigente de oração. Ou seja, ele dava a direção de como o povo deveria orar naquilo que Deus tinha dado como direção. Ele falava assim, olha, vamos agora colocar diante do Senhor as situações que nós temos vivido na nossa família, por exemplo. E orar e deixar o povo entregando ali. Nesse momento, quando nós somos obedientes a fazer isso, automaticamente o coração daquelas pessoas vão ser tocados. Porque ela vai chegar e vai dizer assim, nossa, eu realmente passei essa semana com um problema na minha casa. E o Senhor está falando para a minha família. E isso deve ser o nosso objetivo. Que a graça de Deus opere na vida dos irmãos de acordo com o que o Senhor falou. E não daquilo que nós estamos vendo. Então, aquilo que Deus vê o coração, nós não vemos. E se nós não escutamos aquele que vê o coração daqueles que são vistos por Deus não vão ser tocados se nós não formos obedientes. Então, o núcleo de serviço precisa acontecer. Precisa preparar o grupo. Precisa viver em oração. Os servos precisam entender que essa direção veio de Deus. Quando os servos vão entender que essa direção veio de Deus? Quando Deus mostrar que a graça está operando através do nosso grupo de oração. E aí fala, poxa vida, realmente, olha que momento de oração que transformou os corações, olha que pregação que realmente tocou o coração, olha que músicas que levaram o povo a se entregar a Deus. Veja, a graça de Deus é algo que precisa passar por nós, mas não é algo nosso. E para passar por nós, nós precisamos ouvir, ser sensíveis à moção de Deus. E essa moção só vai ser concedida quando nós nos colocamos aos pés do Senhor para ouvir. Se há uma série de atividades, excesso de atividades, você precisa priorizar aquilo que o seu grupo de oração precisa realizar, porque esse é o seu chamado de coordenador, de coordenadora, de servo, de serva, daquele que está no ministério que o Senhor te chamou. A sua prioridade é realizar o seu chamado. Então, priorize aquilo que Deus colocou em suas mãos. Realize a reunião de núcleo. Faça aquilo que o Senhor colocou ali como direção e você verá a graça de Deus acontecer. Então, um núcleo de serviço não é uma ordem humana, assim como o grupo de oração também não é uma obra humana, o núcleo de serviço também não é uma obra humana. É um lugar onde nós escutamos o Senhor e colocamos em prática a sua vontade. E ponto. Então, que Deus realize através do seu núcleo de serviço algo extraordinário. Coloque-se diante de Deus e Ele agirá. Amém?